lições, 5 lições para você não errar na sua startup, na sua empresa que você está abrindo agora, provavelmente, e que eu já passei e que eu acho que você poderia evitar, pelo menos assistindo esse vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque vai me ajudar muito, vai me incentivar, inclusive, a criar mais vídeos aqui para vocês. Também já lembro você, tá? No link da descrição tem um link da comunidade Fundadores, onde você consegue entrar lá de forma gratuita com você, tem o meu contato lá também, outros fundadores que estão fundando a empresa agora ou ainda estão já estão no meio da jornada e que a gente pode criar aqui uma grande comunidade de maneira gratuita para a gente trocar figurinhas, beleza? Já quero começar esse vídeo falando as 5 lições direto, tá? Quero também falar o seguinte, essas lições elas foram construídas por mim, no sentido de que eu não estou aqui dando de dedo do que eu acho que você deveria ou não fazer. Mas eu quero trazer lições que eu tive de aprendizado que eu acho que se você seguir esse caminho, vai te ajudar muito. A primeira delas, e eu tô com minha colinha aqui do lado, é que eu não eu deveria assim claramente deixar isso num cartaz gigantesco. Nunca deixe de contar a sua ideia para as outras pessoas. Isso, felizmente, foi uma crença que eu não tive no começo, que eu sei que muitas pessoas têm esse medo e esse receio de contar essa ideia do que você está fazendo para outras pessoas, com medo de ela simplesmente querer imitar ou fazer a tua ideia e colocar a tua ideia no mercado antes de você. Cara, isso é uma grande balela, porque uma ideia não vale de nada se ela não for executada. Então, mesmo as pessoas que você acha que poderão imitar a sua ideia, pensa que o tempo e o dinheiro que ela vai ter que investir para se dedicar a fazer uma ideia que ela teoricamente te roubou, assim, sabe, é uma construção intelectual que não faz nem sentido. Pensa você, se chega aí quantas pessoas chegam para você com ideias bilionárias e mirabolantes de que você acha que são ideias incríveis, que as pessoas acham que essas ideias foram incríveis e você simplesmente ignorou. E é isso que a maioria das pessoas vai fazer quando você contar essa ideia para elas. Então, tire essa crença de que as pessoas vão imitar você, ou vou roubar uma ideia sua. Ela literalmente não vale de nada se você não colocar para execução. E aí, tirando essa crença da sua cabeça, agora vamos para um outro ponto. Não só você deveria não você deveria deixar de contar para as pessoas, como você deveria contar para o maior número de pessoas essa ideia, para que à medida que você conte, você ouça o que essas pessoas têm a falar como feedback. E aí você utilize isso como insumo para você melhorar cada vez mais essa sua ideia. Veja bem, quando você parte do princípio de que, primeiro, tua ideia não vale de nada, e segundo, uma ideia numa pessoa qualquer, ela vai necessariamente ter que gastar muito dinheiro para investir, então vale muito mais você jogar essa ideia para o mercado, para o maior número de pessoas possível, para que ela te devolva com potenciais melhorias. E óbvio, você não vai ouvir todos, mas pelo menos a cada vez que a tua ideia é colocada à prova, toda vez você vai ter que justificar aquela ideia e toda vez vai ter que, consequentemente, essa ideia sempre vai ser melhorada. Então já vamos partir dessa quebra de crença inicial, que muitas vezes que eu já conversei com alguns empreendedores iniciais, eles sempre têm esse meio, mas sempre que eu percebo, geralmente é uma pessoa que veio do mercado corporativista, de um mercado mais corporativo, e que já passou ali por uma jornada de carreira, né, de trabalhador, vamos falar assim, que virou executivo e tal, e que, assim, essas grandes corporações realmente têm grandes compromissos com essa informação do que está sendo lançado, não é, e tal, beleza. Quem tem esse tipo de problema são as grandes, cara, e essas grandes são a minoria quase objetiva de quem realmente não poderia contar o que está fazendo para o mercado e, de um certo modo, até dá para entender, mas não é ali onde a gente está. 99% dos casos não é, e já quero quebrar essa crença inicial. E aí nós vamos para a segunda lição, que eu já passei por isso, mas que. E vou trazer um exemplo para vocês. Nunca ouça, nunca ouça conselhos de quem nunca construiu nada. Nunca, nunca. Nunca ouça, por exemplo, um conselho de relacionamento de uma pessoa que nunca se relacionou. Nunca ouça conselhos de casamento de uma pessoa que não casou. Você pode até ouvir conselho de uma pessoa, por exemplo, que já casou e já perdeu o casamento, porque, queira ou não, ela passou aquela experiência. Agora, você querer ouvir o conselho de pessoas que nunca construíram uma empresa para te dar conselhos de como tocar a sua empresa, tocar a sua ideia, é quase que
você querendo aceitar, você apanhar de alguém sem nunca você, essa pessoa ter sequer passado pelo mínimo da mesma experiência que você está passando. E eu vou trazer um exemplo aqui. Quando eu estava quase saindo do emprego para tocar a minha ideia, tocar o meu projeto lá em 2019, 2020 para cá, eu lembro muito bem, uma vez eu saí para um bar junto com um colega meu de trabalho da época e assim, essa história não tem nada a ver com a pessoa, porque eu lembro muito bem essa história como se fosse ontem, mas ela nunca foi. Essa pessoa nunca falou isso por maldade, pelo contrário, foi inclusive um intuito de me ajudar. E ela me falou assim: a gente estava no bar, eu contei para ela: ó, cara, tô querendo sair do meu emprego para tocar esse meu projeto e tal. Ele falou: cara, não faz isso. Continue no trabalho, continue nesse emprego para você ter mais bagagem para ficar mais pronto, para se sentir mais preparado para tocar a empresa. E se eu tivesse ouvido aquele conselho, de novo, foi um conselho das melhores intenções possíveis. Mas se eu tivesse ouvido aquele conselho de uma pessoa que nunca abriu uma empresa, eu provavelmente não estaria aqui. E é isso que eu quero provocar para você. Muitas pessoas vão dar conselhos do que você deveria fazer, e se você não souber criar um muro entre você e esses conselhos, você vai acabar ouvindo um monte de gente, um monte de coisa que você não deveria estar ouvindo. E talvez você passe até, de certa forma, meio desumilde ou até meio egocêntrico por conta de você não querer ouvir esses conselhos. E eu não estou dizendo para você ser arrogante com ninguém. Se a pessoa quer te dar conselho, deixa a pessoa dar o conselho e é, só saiba filtrar, só saiba ignorar aquela ideia. Então, muita gente vai fazer isso com você na tua jornada. Só que, pô, Yuri, mas eu não tenho pessoas, colegas meus que são empreendedores que possam passar esses conselhos melhores para mim. E a maior parte da minha vida foi assim também. Então eu diria para você que a maioria dos conhecimentos hoje eles estão hoje já escritos em forma de livro. E livros são os melhores o melhor caminho que você poderia fazer de maneira mais barata possível para adquirir conhecimento de pessoas com cabeças brilhantes que já deixaram ali para você quase que um passo a passo de como trilhar esse início de jornada. E para mim foi assim, cara. Demorei não, mas eu praticamente li de 60 a 100 livros mais ou menos na época, realmente engolindo livros ali para adquirir aquele conhecimento, porque os meus mentores da época eram os livros. Até que depois eu comecei a entrar nesse meio, conheci mais empreendedores, conheci outros empresários e aquilo vai tornando uma comunidade mais interessante para você. Além disso, hoje em dia você tem muitos vídeos disponíveis, como o vídeo que você está assistindo aqui comigo, entre outras, né, participando de outras comunidades, de pessoas que também estão passando pela mesma experiência, mas essa é uma forma muito relevante e importante para você conseguir fazer isso sem você começar a procurar atalhos que não fazem sentido. E aí nós vamos para a terceira lição que eu anotei aqui, que é você captar investimentos de maneira muito. Você querer captar investimentos de maneira muito antecipada, muito precoce. E quando você faz isso, e isso sim eu passei durante um bom tempo, quase que 2 anos fazendo isso de forma errônea, você você parte de uma ingenuidade muito grande de achar que um investidor vai passar um dinheiro dele do bolso dele e colocar na sua empresa em você, confiar em você, sendo que nem você às vezes colocou a tua pele em risco, o teu dinheiro em risco. Então pensa você de uma pessoa aleatória chegando na tua casa, batendo na tua porta, de maneira digital, obviamente, e essa pessoa chega para você com um PowerPoint, essa pessoa que não tem histórico nenhum com você, ou mesmo que tenha, seja só de amizade, nunca de empreendedorismo, e aí ela vai te apresentar um projeto há uma necessidade de capital de 300 mil reais. Só que nem ela testou, nem ela vendeu, nem ela colocou o próprio dinheiro dela em risco. Como que você vai confiar em colocar o teu dinheiro nessa empresa? Então pensa da maneira empática frente ao investidor. Às vezes não é o investidor que é ruim, muitas vezes ele não é mau, ele só quer saber tentar acertar o melhor investimento com o melhor risco. E fazendo essa ponderação de análise, é natural que as pessoas que já colocaram a própria pele em risco vai ter com certeza muito mais chance de receber aquele aporte do que você que acabou de ter uma ideia. Então, isso é importante ter
essa mentalidade na cabeça, porque se você não coloca isso bem definido isso na tua cabeça, no teu subconsciente, de que você precisa primeiro validar minimamente o teu produto, tua tese, teu negócio, para depois começar a captar investimento. Por quê? A grande lição não é necessariamente só captar investimento de maneira precoce, etc. Mas que o quanto isso desperdiça tempo de jornada de empreendedorismo. Quando você está no começo da jornada, ou mesmo no meio da jornada, e você fica investindo e gastando tempo procurando investimento que a gente chama de fundraising, né, que é fund de fundo, raising de captação, então captação de investimento, você passa muito mais tempo se dedicando a buscar dinheiro do que fazendo um negócio. Então, sim, diga simplesmente não, não vou ir atrás, e acredite se quiser, geralmente o investimento vem muitas vezes quando você menos precisa do dinheiro e às vezes também em momentos até aleatórios. Então, você vai sentir isso, você vai ver o momento que você realmente está disposto a receber esse aporte. E aí nós vamos para o quarto ensinamento, quarta lição que eu quero passar para vocês esse vídeo, pegando aqui na minha colinha, que é você contratar uma software house. Software house, para você que não conhece, é basicamente uma agência construtora de softwares. Então eles têm desenvolvedores lá dentro e vão codificar um produto para você. E eu diria para você nunca contratar uma software house, e eu digo com essa palavra realmente difícil, né? Nunca, porque se você vai atrás de uma software house para criar um produto digital, geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que geralmente não ouviram minhas lições iniciais e vão querer colocar um capital inicial alto para construir um produto não validado para depois de um tempo, ali 3, 6 meses, até um ano às vezes, construindo uma coisa que você não sabe se realmente está validado, e aí para depois jogar aquele produto no mercado. E cara, assim, eu vou colocar um número aqui, tá? Eu diria que 90% das vezes esse produto não vai funcionar. 95%. Porque é esse o grande ponto. A software house está ali para outros intuitos. Tá? O melhor cliente da software house não é você que acabou de, sabe, ganhar um seguro-desemprego interessante e quer colocar todo o dinheiro ali que acabou de ganhar, no sonho da vida que ela não sabe se vai dar certo. O melhor cliente da software house é outro. Empresas que estão querendo construir uma vertical diferente, produtizar um processo, etc. Ou realmente em pessoas que já têm um produto validado e quer melhorar aquele produto de uma outra maneira, mas já tem um escopo bem definido. E eu já passei por isso no passado. Eu acabei não contratando uma software house. Mas no início da minha jornada, entre o primeiro e o segundo ano, quando eu achei que a tese estava validada, eu contratei um desenvolvedor júnior, gastei ali 3, 4 mil reais por mês com aquele desenvolvedor e gastei um dinheiro totalmente desnecessário. Porque não por culpa do desenvolvedor, pelo contrário, ele fez o que tinha que fazer. Só que eu não sabia, primeiro, gerir ele, eu não sabia como fazer uma gestão adequada de um desenvolvedor, não sabia definir qual era o escopo correto para ele fazer aquele produto. E terceiro, o produto definitivamente não estava totalmente validado, então eu acabei gastando dinheiro à toa e, coitado, ele acabou fazendo o que tinha que fazer. E aí, infelizmente, a gente teve que desligar. E aí, acabei gastando dinheiro que eu às vezes não tinha. A gente teve que se dividir entre como pagar aquele desenvolvedor da época. Então, sem falar da latência, né? Esse hiato de, de, de potencial que você poderia estar utilizando de uma outra forma para construir o teu negócio de maneira muito mais barata. Hoje em dia você tem IA para construção de produto digital muito mais barato, muito mais rápido para poder testar e validar a tua tese do que eu ir para uma software house. Eu não tenho nada contra a software house. É muito mais eu tenho contra essa vontade de fazer cagada e colocar um dinheiro que você acabou de, às vezes é o dinheiro da tua vida, em cima de uma ideia que você não validou e vai colocar para construir. É que nem você querer abrir uma padaria, então você vai ter que achar um ponto, criar ali uma marca, e você nunca construiu uma padaria, você não sabe se aquele ponto realmente necessita de essa demanda de serviços, né, de produtos como pão, etc. Sabe, você querer apostar todas as suas fichas em uma tese não validada. Então, fuja disso, tá? Felizmente eu não passei pela software house, porque eu digo felizmente, de novo, não porque eu tenho algo contra a software house, mas porque eu provavelmente iria gastar muito mais dinheiro, mas acabei gastando com desenvolvedor júnior na época e que me arrependo bastante. Talvez
olhando para trás, é óbvio que isso fez parte do meu aprendizado, mas se eu pudesse não ter passado, seria melhor. E aí um quinto e último ensinamento barra lição que eu passei na minha vida, e falo isso em todos os vídeos que eu posto, é você querer investir em tráfego pago, né, ou seja, Google Meta, enfim, investir em ads, antes mesmo de você ter uma oferta bem definida. Eu já falei isso em vários vídeos meus aqui do canal e vou continuar insistindo. A ideia de você querer ofertar o seu produto no mercado sem ter uma tese bem definida, sem ter um produto bem definido, você vai correr riscos de colocar um dinheiro aqui e esse dinheiro não voltar. Então, o que, por que eu bato tanto nessa tecla? Eu não sou nada contra você utilizar tráfego pago, até porque isso realmente democratizou a utilização dos anúncios via não, mas para as empresas, né? Do que antigamente a gente tinha só disponível televisão, rádio, enfim, artifícios offline, enfim, realmente democratizou. Mas o grande erro, assim como na questão do software house, está em muito mais você querer utilizar um canal de aquisição como tráfego pago para testar aquilo que nem você sabe se está validado. Existem mil outras maneiras de você fazer isso de maneira mais barata, rápida, para validar o teu pitch, a tua tese, o teu produto, o teu cliente. Quando você vai tentar buscar exemplos no mercado, eu sempre evito de trazer exemplos mirabolantes, de que são um pouco fora do nosso alcance, né? Pegar um exemplo da Netflix, não sei o quê, porque eles são exemplos, acho que, de pessoas que acho que não estão no mesmo caminho, talvez, ou na mesma jornada que 99% das pessoas, né? Eu vou pegar um exemplo de um amigo meu, um xará, chamado Yuri. Também ele tem uma empresa chamada Valida Pix, que eu super acompanho de perto e a gente se dá super bem, e graças ao Yuri que eu comecei esse canal no YouTube. Eu conheço ele há um bom tempo já, e no começo da jornada dele, eu lembro que ele também investia muito no canal de aquisição de outbound, onde ele ligava para os potenciais clientes, tentava fechar também parcerias, assim como a gente faz aqui nas Zins. É, e durante um bom tempo ele tentou fazer isso. E hoje o principal canal de aquisição dele é o inbound, é através de tráfego pago e através de orgânico. E apesar disso parecer antagonista, não é. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: durante um bom tempo ele testou aquele produto, ele testou aquele pitch, aquela oferta de venda. Eu tenho certeza que ele não se arrepende dessa jornada que ele teve, de realmente ter que ligar, ter que fazer reunião, ter que mandar e-mail, para aprender qual que era a melhor forma de vender aquele produto dele. Depois de um tempo que isso já estava bem definido, ele percebeu que a melhor conversão dele não estava por ali. Aí ele começou a testar o tráfego pago e descobriu que seria o melhor caminho para ele, o melhor canal de aquisição. Só que seria uma bobagem gigantesca se ele tivesse investido a maior parte do tempo e dinheiro dele, se ele tivesse colocado isso no início, sendo que ele não sabia direito se o produto funcionava e tal, ele não sabia qual era o melhor tipo de cliente. Hoje, se você vai conversar com ele, você sabe muito bem qual é o melhor preço, qual é o melhor tipo de cliente que ele sabe trabalhar. Então isso é muito legal, e ele só, na minha opinião, e não acho que ele realmente ouviu os meus conselhos, né? Não é nesse ponto que eu quero chegar, mas eu diria que ele chegou ali muito por conta dessa trajetória que ele teve. Então, é óbvio que quando você está no meio da jornada, você está muito mais chateado das coisas não darem certo quanto você gostaria. Mas, de fato, olhando para trás, tenho certeza que ele não se arrepende de ter feito isso, porque hoje, inclusive, graças a tudo isso que ele está passando, e hoje o canal dele de embalde está funcionando muito bem, ele criou um outro produto, que é a Valida Pay, e que agora acho que começou a testar em produção de verdade e tal, com clientes de verdade. E o que eu achei assim sensacional de acompanhar, e é uma história super bacana de vocês seguirem também. Ele tem um canal aqui no YouTube que eu recomendo muito vocês a seguirem. Então o fato é esse: eu já testei tráfego pago também no passado, mas no começo, eu achava outras formas de adquirir leads mais rápido. Tanto é que para o mercado de construção civil você tem alguns players do mercado que são, na verdade, criadores de lead. Por exemplo, Get Ninjas. Get Ninjas, se você vai lá, cria um usuário de fornecedor, você pode comprar leads interessados em serviços. Já é uma forma mais rápida e barata de comprar aqueles leads para você testar o seu pitch. Então, cara, existem maneiras mais baratas e mais rápidas no mercado antes de você querer criar um puta canal de aquisição
para fazer, né, o que a gente chama de Product Market Fit. Então, procure muito mais um produto, um tipo de cliente que seja válido para você, para depois você ir atrás de um canal super conversível, interessante e barato para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei fazer de uma forma conceitual e mais estruturada. Se você gostou, já dá seu comentário, queria ouvir seu feedback. Já entra também no grupo dos fundadores, a comunidade dos fundadores, para a gente trocar figurinha lá também, beleza? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Abraço.